Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso seminário sobre masculinidade, hoje o tema é masculinidades sob uma ética feminista e interseccional. Como as experiências reflexivas e socioeducativas contribuem com a transformação. E para falar sobre esse tema, hoje a gente recebe o professor Thales Mistura e a professora Isabela Venturosa. E para mediar esse encontro, a gente recebe também a colega defensora pública aqui da Bahia, que atua no Núcleo de Defesa da Mulher, a defensora pública, a doutora Isabel Jesus Martins. Muito obrigado a todos e a todas pela presença. Passo a palavra agora para a doutora Isabel e boa aula para todos e todas e todos. Obrigada, Clériston. Boa tarde a todos, todas, todos. É um prazer enorme estar aqui agora à tarde. Hoje, essa aula me parece muito, muito interessante, então já vou logo apresentar aqui nossos professores. Isabela Venturosa de Oliveira estará conosco agora à tarde, doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, do Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU, e do Núcleo de Religiões do Mundo Contemporâneo, coordenadora do Núcleo de Masculinidades, tema principal da nossa conversa agora à tarde. E também o Thales Mistura, mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC de São Paulo, com graduação em Psicologia. Bom, para quem conseguiu acompanhar todas as aulas do curso, o que eu vou falar aqui também já foi bastante debatido, né? Mas, para quem não conseguiu acompanhar todas as aulas, nós sabemos que boa parte das nossas ações decorrem de costumes que são verdadeiras construções sociais, ditadas, que foram sendo, que aconteceram ao longo do tempo. Não aconteceram, né? Foram sendo impostas socialmente. E essas construções sociais, durante séculos, conduziram à imposição de regras sobre os corpos femininos. O que nós podemos ou devemos fazer, como nos comportar, a hierarquização do conhecimento, né, que o homem era que detinha a posse do conhecimento, o saber, e a não permissão que as mulheres tivessem espaço de fala e ocupassem o poder. E não é muito difícil, até hoje, nós observarmos quem faz parte desse grupo dominante, que não quer permitir, continua não querendo permitir as mudanças nessa estrutura, né? Nós temos, em regra, o homem branco, hétero, cisgênero. E é interessante que em algumas fotos de cúpulas que são tomadas sobre decisões importantes, sobre coisas importantes que são decididas no mundo atual, a foto é essa, né? A maioria das pessoas que estão nessas reuniões de cúpula são homens brancos, em tese, pelo menos até onde se sabe, hétero-cis. É muito... Não querem realmente que essa estrutura se modifique. E, ao mesmo tempo em que existiu essa construção do papel da mulher, do que era ser mulher, como deveria ser uma mulher, construiu-se também a ideia do que era ser homem, do que era ser macho dentro dessa sociedade, né? O estereótipo do homem que deveria ser ou fazer nessa sociedade. E conforme o tempo vai passando e as estruturas vão sendo mexidas, tocadas, hoje a gente já consegue observar, né, o quanto essa estrutura também faz mal para esse homem, para essa pessoa, o quanto isso machuca, o quanto isso faz mal, ele manter esse papel de macho alfa, provedor, que não pode chorar, que não pode ser sensível, etc. E aqui nós já estamos falando das masculinidades, certo, Isabela? Então, o que a gente observa também nos últimos anos é que os direitos conquistados para as mulheres, de forma lenta, gradual, muitas vezes sofridas, né? Só a gente observar o dia histórico do Dia Internacional da Mulher, por que ele existe, né? É uma história triste, dolorosa, não é uma história para se oferecer rosas e perfumes, mas sim para relembrar
o que aconteceu com algumas mulheres por conta de opressões no passado. E essas conquistas, essas poucas conquistas ainda, não podemos falar ainda em igualdade, já causaram muito desconforto nessa estrutura patriarcal. Tanto que nos últimos anos a gente tem observado uma reação desses grupos conservadores, uma reação às conquistas das mulheres, dos grupos LGBTQIA+, dos indígenas, até em relação ao acesso das pessoas negras à universidade, aos espaços de poder, como tem aumentado nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, até no Congresso. Então, isso tem incomodado de forma muito grave essas pessoas que estavam numa situação de privilégio, né? Esse grupo que estava numa situação de privilégio. Então, agora, com muita ansiedade para aprender mais sobre isso, eu passo a palavra à Isabela e ao Thales para aprendermos um pouco mais sobre as possibilidades de transformação desse meio, dessa estrutura social que a gente vive hoje. Passo a palavra a vocês, Isabela e Thales. Sejam bem-vindos. Obrigada, Isabel. Obrigada por essa fala inicial. Acho que eu falo pelo Thales também quando digo que é um prazer para a gente estar aqui hoje com vocês. A gente ficou muito feliz com o convite. Vou pedir uma coisinha, muito timidamente, a todas, todos e todas que estiverem presentes e puderem ligar as câmeras, porque é muito melhor conversar com pessoas com câmera ligada e não só com nominhos. Se não for possível, tudo bem. Não vão receber pontos a menos, tá tudo certo. Mas para a gente que está tanto tempo em pandemia e sem ver uns aos outros, muitas vezes é difícil, né? Ficar falando para a tela, né? Então, sugiro que quem puder abra as câmeras. Também que a gente gostaria de estar aí na Bahia, na verdade, né? De estar dando essa... Foi um prazer. A gente está aqui de São Paulo, no meio, eu estou só ouvindo barulho de construção aqui no meio da cidade, tá um tempo seco, horrível, então seria muito melhor se tivesse rolado esse convitinho e desse para pegar um avião e encontrar vocês aí. Mas uma coisa feliz é que a partir dessas tecnologias a gente pelo menos consegue fazer esses intercâmbios à distância, né? Então a gente vai tentar explorar isso e aproveitar o melhor possível. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, depois eu também fico à disposição para enviar para a Isabel e para o Clériston, para a Joyce e para a Camila, que estão nos auxiliando hoje aqui, caso vocês queiram circular ela, aqueles que estiveram presentes. É uma apresentação curta, o intuito hoje também é um pouco uma conversa, né? Não só uma palestra, mas a ideia é que a gente bata um papo também e compartilhe certas visões aí sobre as coisas. E é um pouco isso. Tá bom, gente? Queria agradecer novamente. Joyce por intermediar a conversa, Isabel por estar aqui também mediando, e também ao Clériston que nos apresentou e a Camila que está aí no apoio. Vamos ver minha apresentaçãozinha. No teste deu certo, né, Isa? Deu. No teste um pouquinho hoje. E só rapidamente, boa tarde a todas, todos. Olá. Todas. Prazer estar aqui. Acho que as honras que a Isa abriu muito me representam, né? Muito feliz nessa, eu ia falar terça-feira, nessa quarta-feira, à tarde, aqui fazendo essa apresentação para vocês. Acho que podemos ter um bate-papo aqui muito bacana. Bom, gente, meu computador está um pouquinho lento, vocês estão vendo? Sim? Sim. Então, hoje a nossa proposta é ter essa conversa sobre masculinidade, sob uma perspectiva feminista e interseccional, e aí pensar um pouquinho sobre como a nossa própria experiência de trabalho aqui em São Paulo ajuda a pensar iniciativas reflexivas e socioeducativas que possam contribuir aí para a equidade de gênero. A gente vai apresentar o caso do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que é a ONG na qual o Thales e eu trabalhamos.
A Isabel já falou um pouquinho sobre a gente, mas acho que cabe também a gente se apresentar em primeira pessoa para falar para você de onde que a gente fala, né? Vou começar me apresentando, eu sou antropóloga, eu trabalho com questões da cultura, pensando não só a forma como a gente está no mundo, mas como a gente está dando sentido ao mundo e sendo construído por esses sentidos, né? E nesse sentido eu trabalho no contexto de grupos de pesquisa, nessa ONG chamada Coletivo Feminista, e também dou aula, sou professora, e por isso talvez esteja já exausta de Zoom e não aguente mais e queira ir para a Bahia só. Sinto falta de estar dançando na frente das pessoas e falando mais e ouvindo as pessoas e não só olhando para uma tela. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, onde eu faço meu doutoramento, e sou pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença da USP. Além disso, eu trabalho como pesquisadora assistente no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é onde fica esse núcleo de religiões no contemporâneo. E hoje eu co-coordeno, ao lado de um colega nosso, o Núcleo de Masculinidades da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Ao longo da última década, eu tenho trabalhado, então, com questões relacionadas a questões de gênero, a relações de gênero, masculinidades, violências e feminismo, sempre de uma perspectiva interseccional. Eu conheci e me tornei uma trabalhadora do coletivo, dessa ONG, que a gente vai explicar melhor para vocês o que fazendo pesquisa. Então, eu fui fazer um mestrado na antropologia, na USP, pensando as narrativas de homens enunciados por crimes de violência contra a mulher, no contexto de grupos reflexivos. E hoje eu faço um doutoramento pensando se homens podem ser feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo, o que isso significa, né? O que a gente está chamando de feminismo, qual o impacto disso, ou por que podem ou por que não podem. É um tema meio polêmico, vamos ver se nos próximos meses eu libero essa pesquisa para o mundo, para ver o pessoal, né, discutindo e debatendo por aí. Thales? Bem, novamente, boa tarde. Me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Thales Furtado Mistura, psicólogo, psicanalista, sou mestre lá pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Na minha pesquisa, eu estudei entrevistei 7 homens, que haviam passado pelos grupos reflexivos, sobre o grupo que a gente coordena, que a gente toca já faz tempo, um grupo que depois eu vou entrar em detalhes, um grupo que existe desde o fim de 2008, é o grupo de homens mais antigo, em vigência do Brasil. Então, a gente tem uma experiência bem legal, já foi o quê? Um pouco mais de 10 anos, coordenando grupos, trabalhando com masculinidades, então, uma experiência bem longa. E eu também sou coordenador do Inconsciente Real, que é uma rede de psicanálise lacaniana, e a gente tem muitas afinidades com as questões de gênero, do feminismo, LGBTQIA+, questões raciais, e por aí vai. Bem, acho que é desse lugar que eu falo. Eu também já, o meu primeiro contato com as questões de gênero foi quando eu era estagiário, eu fui estagiário da Casa Eliane de Gramont, que é um centro de referência para mulheres em situação de violência, da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei lá, fui estagiário por 2 anos, atendia mulheres em situação de violência, seja individual, seja em grupo, individuais e em grupos. E lá que eu entrei nessa questão da violência de gênero, iniciei os meus estudos, e fui justamente aí que eu caí na área das masculinidades, pensando, caramba, se o homem que perpetua essa violência, afinal de contas, eu acho que a gente tem que agir sobre ele também, foi aí que deu esse start, que despertou isso. Acho que é importante olhar. Então, afinal de contas, os serviços para mulheres existiam, apesar de serem muito capengas, lógico, muitas falhas, mas dos homens eram praticamente nulos, inexistentes, assim como até hoje são. Tem um pouquinho mais, mas na época, quando eu comecei, eram praticamente nulos. E aí que se deu a minha entrada nessa área, trabalhando com as mulheres, olhando e vendo como aquilo mexia comigo, como aquilo me tocava, o que eu pensava sobre. Depois migrei para trabalhar com as masculinidades e aqui estamos até hoje, E ao longo aqui da apresentação vou contar um pouquinho mais do funcionamento do grupo, vai ficar um pouquinho mais concreto para vocês, assim, Muitas vezes a gente fala grupo de homens, não sei, sou uma coisa, eu percebo, quase mítica, quase distante, quase, nossa, como assim? Que homens são esses? Que homens, entre aspas, violentos são esses? Ou não? Como é o perfil? O que acontece lá? Parece quase uma coisa mítica, assim, muitas dúvidas, muitos questionamentos.
contaremos um pouquinho mais. Mas vamos lá, Isa. Bom, gente, nós fazemos parte dessa organização não governamental, o Coletivo. Este ano, o Coletivo faz 40 anos. A gente foi criado em 1981, aqui na cidade de São Paulo. Desde o seu início, muita água já rolou, já quase fechamos, já mudamos muito, já passou muita gente, enfim, muita coisa aconteceu. Mas quando a gente foi criado por profissionais de saúde, feministas, que queriam oferecer outro modelo de atenção às mulheres, e que estavam num contexto de uma luta por direitos sexuais e reprodutivos. A ideia era ter um ambulatório e também um espaço de intercâmbio de conhecimento, no qual que fosse orientado por perspectivas feministas e mais humanizadas, no qual as mulheres cis, principalmente, né, nessa época, nos 80, tivessem acesso ao conhecimento, ao autoconhecimento e pudessem fazer as próprias escolhas. Nesse percurso, a gente passou anos trabalhando, fazendo projetos com financiamentos internacionais, com apoio de convênios com os governos, demos cursos, capacitações, fizemos pesquisa, uma série de coisas aconteceu. E fomos trabalhando com as mulheres. Só que ao trabalharmos com a saúde das mulheres, elas não vinham só com queixas corporais, do tipo, eu tô com dor aqui, eu dor ali, eu tô com corrimento, não sei o que lá. Muitas vezes, na anamnese, nas consultas, no cotidiano da ONG, apareciam mulheres relatando situações de violência. E a gente percebeu que, ao trabalhar com direitos das mulheres, a gente precisaria trabalhar com violência doméstica, familiar, ou, na época, violência contra as mulheres mais amplamente, porque sabendo que essa terminologia é mais recente, né? Só que, ao começar também a trabalhar com as mulheres, a gente foi pensando, putz, a gente está aqui enxugando o chão com a torneira aberta, porque cadê os homens, né? A gente não ensina as mulheres a não baterem, né? A gente tem que ser, a não serem, a gente não ensina as mulheres a não serem agredidas, a gente ensina os homens a não agredirem, correto? Ou, né, é isso que a gente quer pensar. E aí o coletivo foi enveredando para um caminho que o Thales vai explicar melhor quando explicar o que são os grupos reflexivos. Hoje, aí, com o coletivo fazendo 40 anos, a gente tem uma equipe que é multidisciplinar, a gente tem uma equipe que atua com psicoterapia, que é o caso do próprio Thales, com alguns psicanalistas, saúde geral e das mulheres, grupos de gestantes e pós-parto, porque a gente também tem parteiras no nosso grupo, e grupos reflexivos de gênero, que é o trabalho mais centralizado e feito por mim, por Thales, voltado aos homens, né? Acho que é isso, né, Thales? Sim, sim. Essa fotinha aqui é da nossa garagem, do espaço da casa. O coletivo feminista fica num casarão, para quem conhece São Paulo, no bairro de Pinheiros, uma casa que foi doada para a gente há muitos anos, Sobradinho, onde a gente faz uma série de coisas, rodas de conversa, tem as consultas, tem os grupos reflexivos, e é nesse espaço. E o momento dessa foto é um momento de uma roda de conversa. Bem, como a gente, só para introduzir, até ficar um pouquinho mais descontraída a coisa, né? A gente pensa, a perspectiva que a gente trabalha é a perspectiva de gênero, que surgiu muito dos questionamentos do movimento feminista, enfim, de toda a epistemologia feminista, como foi surgindo, e o histórico de desigualdade, né? Então vou ler aqui algumas frases que mostram ao longo da história da humanidade, só para embasar e começar de uma forma leve aí, nossa discussão, assim, por que a gente precisa dos feminismos, né? A mulher que se negar ao dever conjugal deverá ser atirada ao rio. Constituição Nacional da Suméria. Mulher, a outra face. A mulher deve adorar o homem como um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, perguntar: Senhor, o que desejais que eu faça? Né? O Zaratustra, já faz muito tempo, ok? Mas, novamente, isso embasa bastante a nossa cultura, né? As mulheres, os escravos, os estrangeiros não são cidadãos. Péricles, Mercata Ateniense. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Aristóteles, né? Eu acho que talvez, eu creio que vocês já ouviram falar nele, né?
Não foi, né? Não foi o Zé da Esquina, não foi o Aristóteles, né? Mas ok, né? Vamos contextualizar como isso se coloca na cultura. Thales, talvez valha aqui fazer a ponte com Laquet também e contar como Sim, sim, sim. o Nessa época, Aristóteles... quando Aristóteles disse isso, né? Ela só faz homens quando não pode fazer, só faz mulheres não pode fazer homens, né? Nessa época, na Grécia Antiga, na verdade chamava-se Hélade na época, né? A Grécia foi somente após a invasão do Império Romano. Né? Eles tinham uma concepção que de uma, enfim, o homem era uma concepção hierárquica, né? Uma concepção hierárquica não, uma concepção. A mulher era um eixo, vamos pensar, um eixo vertical, né? O homem é o modelo, a mulher está abaixo dessa, né? Dessa faixa vertical. Então, era um eixo, né? Eles achavam, inclusive, que a genitália masculina, feminina, no caso, né? A vagina, os lábios, o próprio ovário, eles achavam que era uma genitália masculina interna, né? Tanto que eles até proibiam as mulheres de competir nos Jogos Olímpicos, porque eles achavam que se a mulher competisse, ia sair um pequeno pênis para fora. Então, era uma concepção assim, mulher é um homem imperfeito, né? Não era homem, algo, mulher é outro, algo. Não, era a concepção de uma mulher é um homem imperfeito, que os deuses fizeram errado, né? Existia essa concepção. Que isso, ao longo da história, que foi no século 17, 18, isso caiu. Era um eixo vertical. A partir do século 18, esse eixo caiu. Ficou o que seria a mulher de um lado, né? E o homem de outro. Antes era esse dimorfismo sexual. Dimorfismo. Depois passou a ser mais hierárquico, né? Eu acho que o que é interessante também de apontar é que essa concepção que o Tales está falando dessa frase, a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens, e a mulher é, nesse sentido, um homem inferior, é uma concepção que vem do Aristóteles, ali 4 antes de Cristo, e vai durar séculos e séculos e só vai cair no século XVIII. Né? A gente tem, até o século XVIII, um modelo de sexo único, que existe só um sexo. As mulheres são o mesmo sexo que o dos homens, só que atrofiado para dentro, não desenvolvido. Então, tudo que as mulheres têm para dentro, os homens têm para fora, porque se desenvolveram mais. Isso era uma perspectiva científica. Eram homens cientistas dizendo isso, fazendo autópsia de corpos ali, abrindo os corpos, olhando eles, desenhando eles, fazendo livros e dizendo, olha aqui, tá por X mais Y, que é assim, assim, tal. E a gente prova. E isso era o reflexo de uma forma de olhar para o mundo. Quando você cria um modelo de 2 sexos e você vê que a mulher tem um aparelho reprodutivo e sexual completamente independente do homem, cada um é uma coisa, não quer dizer que a gente passou para agora a gente tem uma perspectiva que coloca de uma maneira diferente, mas continua sendo desigual. E é daí que vocês vão ouvir muitas coisas que, inclusive, vão estar aí no campo de saber do Tales, pensando em mulheres histéricas, mulheres desequilibradas, a questão do útero ser um lugar, uma parte do nosso corpo que nos desequilibra, todo mês a mesma coisa, essas mulheres malucas e etc., e não dadas às ciências, à matemática, à filosofia, à política e etc., porque tem corpos que não funcionam direito. Então, essa era uma perspectiva científica, dos saberes médicos, jurídicos, etc., etc. Isso, a própria palavra histeria, como você disse, tá? Vem do grego histero, eu não lembro exatamente o que é, que quer dizer útero, né? Senão a histeria, essa ideia da mulher louca, mulher descontrolada. Eu achava que a mulher, quando tinha alguma crise, o útero estava circulando pelo corpo, né? Existia essa concepção. Novamente, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se querem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos, né? São Paulo. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Nada mais que o Lutero. Enquanto houver homens sensatos sobre a terra, as mulheres letradas morrerão solteiras. Nada mais que o Rousseau, né? Enfim, que medo da educação, né? Que medo do saber. Como o saber é uma ameaça já nessa época, eles já colocavam isso, né? E a mulher pode ser educada, mas somente não é adequada às ciências mais elevadas, à filosofia e algumas das artes. O Hegel, o pai da dialética, né? Agora, um pouquinho mais recente, né? Historicamente, tudo que eu li é, sei lá,
2 horas atrás, né, uma proporção. Agora, isso que eu estou lendo historicamente, a proporção talvez estou chutando, né, não estou mensurando. Seria uns 2 minutinhos, 5, 10 minutinhos atrás, sabe, né? Frases das revistas femininas das décadas de 50 e 60. Não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Jornal das Moças, 57. Ó, meus pais já eram vivos, né? Eu fico olhando, né? Eles passaram bastante por isso. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho em provas de afeto, sem questioná-lo. A Cláudia. A desordem no banheiro desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Essa é ótima, né? A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Novamente, Jornal das Moças. Sempre que o homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. Que coisa, né? O lugar da mulher é no lar, o trabalho fora de casa, masculinista. É bem aquela concepção clássica de o lugar do homem no público, da mulher no privado. O principal papel da mulher, né, historicamente, sempre foi a questão da maternidade, do cuidado. E do homem a questão do provedor. E a gente percebe hoje em dia como isso se bagunça, como as pessoas ficam confusas, né, porque esses papéis estão se interseccionando, estão se intercalando. Não é verdade? E eu acho que essas frases que o Tales traz para a gente são frases que a gente vai encontrar muito nos grupos reflexivos, ao lidar com os homens de hoje, de 2021. Muitas das expectativas que eles têm são parecidas com essas que estão nas frases mais recentes e com algumas das frases até mais antigas. E não é preciso que eles tenham sido denunciados também por crimes de violência contra a mulher. A gente vai encontrar essas perspectivas também fora dos grupos, em homens não institucionalizados. Então, parece um absurdo, mas está muito mais próximo, está bem pertinho da gente, não é isso? Sim. Que você tá dizendo. Mas acho que a gente traz esse panorama de fragmentos históricos para apontar por que a gente é feminista, ou pró-feminista, ou aliado do feminismo, né? Por que a gente precisa dos feminismos, né? Seja a teoria feminista, seja os movimentos sociais nas ruas, porque é assim a realidade, ou foi assim. Agora a gente tem encaminhado para outros cantos, mas ainda a gente não avançou tanto assim, né? E aí, a gente avança um pouquinho pensando, e por que nós aqui, que temos uma aliança forte, eu me vejo como uma pessoa feminista, Thales, eu não lembro da última vez que eu perguntei para ele que tipo de resposta ele me deu. Eu te respondi, eu prefiro eu lembro não sim. nomear. Eu lembro prefiro não sim. nomear. Quando você nomeia, você coloca um contorno ali, né? Acho que quando acaba rotulando de uma certa forma. Eu prefiro não nomear exatamente, posso ter afinidade com a teoria feminista, mas eu prefiro não me nomear nada, porque eu acho que o poder de circular frente a esses saberes, frente a posturas, fica maior, e se facilita quando a gente não nomeia nesse sentido. Embora meu trabalho, eu como analista, tenho no consultório, o trabalho avesso disso, é muito de nomear as coisas, de nomear as angústias, né? Então, representante significantes ali para o afeto. Meu trabalho é muito esse, mas nesse sentido, sair um pouquinho pela culatra, né, Isa? Foi o máximo que eu pude fazer, foi isso, gente. Gente, ele tá dando uma enrolada falando de psicanálise, mas é tudo porque ele tem medo de levar uma apanhadas feministas, se falar de feminista. É só isso. Já apanhei. Cachorro que tem medo de que tem medo de cobra tem medo de linguiça. Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Mas o que é importante... Porque eu já falei, né? Talvez eu tenha me precipitado em alguma instância, né? Mas enfim, diga. Uhum. Eu tô com dor em tudo já, gente. Mas o que é importante é que a gente trabalha sob uma perspectiva feminista, sendo ou não, se identificando ou não como feminista, o que quer que isso queira dizer, o nosso trabalho é feito sob uma perspectiva feminista e interseccional. E a gente trabalha com homens e masculinidades, né? E esse trabalho com homens e masculinidades é feminista. Mas por que a gente trabalha com homens e masculinidades, né? Ao trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher, por que a gente faz isso? Sobre qual perspectiva a gente faz isso, além de feminista, né? A gente trabalha com esses caras, ano a ano, há 12 anos, desde 2009, por quê? Porque o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. A gente olha os jornais diariamente e o que a gente vê?
A gente vê todos os dias isso. Segundo a agência Patrícia Galvão, 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia, né? Dia sim, dia não, 3 mulheres têm suas vidas tiradas. E têm suas vidas tiradas, geralmente, no espaço da casa, no espaço doméstico, por homens, e homens que são companheiros ou ex-companheiros ou pessoas próximas, sempre conhecidas, ou grande parte das vezes. Além disso, uma travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias, por um homem. 30 mulheres sofrem agressão física por hora, de homens. Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, por homens. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio no transporte, por homens. 76% das mulheres sofreram violência e assédio no trabalho já. Então, a gente tem que homens violentam mulheres em diferentes esferas, sistematicamente, historicamente. E quando a gente está no grupo reflexivo e um homem pergunta para a gente, tá, mas por que não tem uma lei João da Lapa? Por que só tem uma lei Maria da Penha? Isso é desigual, né? A gente faz esse trabalho aqui, apresenta esses números para eles e fala, porque sistematicamente as mulheres estão sofrendo e sendo mortas pelas mãos de homens. Mas a gente dá um pulo para além disso, ao trabalhar com esses homens. E a gente vai pensar que esses caras não estão só violentando as mulheres. Acho que alguém está com... Gente, alguém está com o microfone aberto. Fechou? Não? Agora eu sou meio fofoqueira, gente. Eu estou procurando aqui quem é que está com o microfone. Eu também estou olhando, ver se consigo descobrir quem é. Tá tudo certo. Já fechou. A Silvia Queiroz está com o microfone aberto. Será que é? Que está conectando? Joyce? Eu estou ouvindo. Eu não tenho opção de parar o dela porque ainda está conectando. Entendi. Tá tudo certo. Eu vou falando. Se atrapalhar, nós podemos fazer uma pausa, Isabela. Tá tranquilo. Mas a gente tem essa perspectiva, a gente percebe, gente, que para além de violentarem mulheres, os homens também matam outros homens, violentam outros homens. E, na verdade, se a gente tem o quinto maior país em termos de estatísticas de feminicídio, esses homens, se as mulheres morrem tanto, os homens morrem 10 vezes mais que as mulheres. Então, a gente tem um país onde os homens estão matando também a nível de guerra outros homens, né? E a gente vai ter, ao contrário do que acontece com as mulheres, que o espaço mais perigoso para os homens não é o espaço da casa, é o espaço da rua. E que ele morre pela mão não de mulheres, mas de outros homens. Só que esses homens não são, como no caso das mulheres, conhecidos, são desconhecidos. Então, os homens morrem no espaço da rua pela mão de homens desconhecidos. O que isso nos diz sobre masculinidades, né? A violência vai colocar em risco principalmente homens jovens. Entre os jovens que vão morrer, entre os jovens de 15 a 19 anos, vítimas de violência, a gente tem que 53,7% são homens, 14,9% são mulheres, e o restante a gente não tem dado sobre o gênero. Então, construindo esse cenário todo, para trabalhar com os homens, e por que trabalhar com os homens, a gente tem, então, que eles violentam e matam as mulheres, violentam e matam uns aos outros no espaço público, e também que eles têm as suas vidas encurtadas por outras posturas e ferramentas que a gente acha que tem a ver com a masculinidade. Um levantamento do IBGE de 2016 aponta que os homens, e essa é uma tendência que já é de anos, né, e não é só brasileira, mas no Brasil, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, enquanto elas chegam em média aos 79, né, eles não passam de 72 anos. E esse caso não é só no Brasil, foi realizado um estudo Masculinidade e Saúde na região das Américas, em 2019, pela Organização Pan-Americana da Saúde, e ela calculou que entre a Groenlândia
e o Chile, né, em toda a região das Américas, a gente tem que os homens vivem 5,8 anos a menos que as mulheres, né? E que, se a gente for pensar em certos países, porque aí a gente está fazendo uma grande média, né? Mas a gente tem certos países, certos contextos marcados por outras diferenças, como raça, classe, em que os homens, um em cada 5 homens vai morrer antes dos 50 anos. Então, vamos pensar que os homens com mais acesso a uma série de coisas, escolaridade, classes mais altas, brancos, podem até viver até os 72 anos, mas grande parcela dos homens não vai passar dos 50, né? E nesse estudo da OPAS, algo que também chama atenção são 3 índices, que são os mais alarmantes. A proporção de mortes por homicídio é de 7 homens para 1 mulher, nas Américas todas. De acidentes de trânsito é de 3 por 1, né? A cada 3 homens, a cada 1 mulher morrem 3 homens, né? E a gente sabe que é uma grande falácia, aquela história de mulher no volante, perigo constante, porque o que acontece é que homem no volante é perigo constante, né? E é isso que a gente vê nas estatísticas, é isso que a gente vê no jornal, e isso vai ter um custo enorme, né? Não só em termos de sofrimentos variados para famílias, comunidades e para os próprios sujeitos, mas também custos em termos de poder público, né? Aos municípios, aos estados e tudo mais, à saúde, né? E eles também, a gente também tem a proporção de que cada 1 mulher que morre por cirrose hepática, morrem 2 homens. Então, quando a gente fala em masculinidade, a gente está falando de tudo isso, né? Eles não são também só perigosos no trânsito. Eles também são aqueles que mais morrem e mais se machucam em acidentes de trabalho. Muitos não vão seguir normas de segurança, não vão usar equipamentos de proteção e vão se expor mais a risco no trabalho. O Anuário Estatístico da Previdência Social vai apontar que em 2018, 576 mil brasileiros vão sofrer acidentes de trabalho, sofreram, né? Desse total, 65,96 foram homens. E aqui a gente não está falando, vamos falar um pouco mais para frente, mas tem um cruzamento também com raça e classe, né? Quem é que desempenha funções onde está também mais propício a estar em risco. Por fim, os homens também vão se suicidar 4 vezes mais que as mulheres. Por quê? Né? Por que eles se matam tanto? Né? Matam as mulheres, matam outros homens e matam a si mesmos. Então, tudo isso a gente vai olhar como um componente ou como um reflexo de certa construção e reprodução de um modelo de masculinidade que é nocivo para os homens, para as mulheres e para as suas comunidades. Mas a gente precisa ter também um cuidado aí, gente, e pensar também em certos... Começou uma obra aqui, o home office destrói a gente. A gente tem que olhar também com mais atenção para cruzamentos com categorias de cor, raça e classe, por exemplo. Porque aí a gente vai ver a relação das masculinidades com outros padrões de vulnerabilidade. Por exemplo, o último levantamento do IPEA, que saiu em 2021, sobre população de rua, em situação de rua, tinha 221 mil pessoas em situação de rua. Em 2009, o levantamento mais completo, né, porque a gente tem, na verdade, uma certa dificuldade com os levantamentos sobre população de rua, porque eles são muito situados nas cidades, nos municípios ou nos estados. A gente não tem um grande levantamento nacional. O último foi esse em 2009. Neste último de 2009, a gente tinha que 82% da população de rua eram homens. Isso é muita gente. Além disso, 67% eram homens, quer dizer, 67% dessas pessoas eram negras, dos quais 39,1% pardos e 27,9% pretos. Não sei se vocês acreditam que já tem um pouco de clareza, né, de proximidade com esses dados, mas quando a gente fala de população negra é uma categoria política, né, do movimento social. O IBGE vai incorporar as discussões com o movimento social nos últimos anos e vai encarar pardos que sintetizam misturas, né, raciais,
de cor e raça, e pretos como duas partes que constituem os negros, né? Então, negros são pretos e pardos, entre as categorias oficiais, né? Para além disso, gente, quando a gente chama novamente o cruzamento entre gênero, masculinidades, raça e classe, por exemplo, mas também a gente pode colocar aí no meio sexualidade, uma série de outros categorias, como escolaridade, a gente vai ter também os homens pretos e pardos como principal população assistida no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Eles são a maioria daqueles com histórico de abuso de substâncias. Em 2019, a gente vai ter um dado também sobre a população encarcerada no Brasil, que é de 773 mil pessoas, muita gente, né? E a maioria dessa grande população é composta por homens, 90%. Nessa população, 63,7% são negros, pretos e pardos. Algo muito próximo vai estar se a gente for mais para a juventude, né? Se a gente for olhar para os dados do SINASE, ele vai apontar que também quando a gente pega aí medida socioeducativa, né? Juventude em cumprimento de medida socioeducativa, a gente vai ter mais adolescentes que vão ser meninos, 95% mais ou menos, dos quais a maioria vai se declarar preto ou pardo. Então, tudo isso, por muito tempo, a gente não olhou como algo que era parte ou reflexo de certas políticas de masculinidade e de gênero, mas a gente vai ver, então, ao construir esse grande cenário, que os homens, sim, são violentos, são socializados para serem violentos e para terem poucas ferramentas para lidar com conflito ou para se apresentar nos espaços, mas também esses homens e esses meninos são muito vulneráveis e têm as suas vidas encurtadas, resumidas e finalizadas por esses padrões de masculinidade, por esses modelos, né, que são restritos, né, e que vão, de alguma forma, impactar numa distribuição desigual do poder na sociedade. Então, quando a gente fala de uma maneira muito generalista sobre masculinidade tóxica, ou sobre o poder dos homens, né, como eles são dominadores, a gente está falando de que homem, né? A gente está falando do homem negro, do homem pobre, que chega no CAPS-AD, no Centro de Atenção Psicossocial. A gente está falando do homem que é atendido na defensoria, que bateu na mulher, que agrediu a mulher e também é agredido sistematicamente pelo capitalismo, pelo racismo, pelas instituições. A gente está falando do menino que sai da escola, porque a escola não é para ele, não representa nenhum tipo de pelo menos na perspectiva que ele é levado a crer, né? Não representa nenhum tipo de caminho para uma ascensão social, para conseguir alcançar os seus sonhos, né? É esse jovem que tem poder, né? Esse o privilégio dos homens. Então a gente vai construindo uma compreensão mais complexa dessas relações de gênero que são sempre recortadas por outras categorias, por outros marcadores sociais da diferença, que caminham juntos e que vão distribuir os homens de maneira desigual, né? Quando a gente fala de poder e quando a gente fala de violência. Passo a palavra para o Thales agora. Bem, falando um pouquinho dos grupos, como que eles surgiram, né? Desde 2009, acho que no fim de 2018, mas em 2009, ó, os grupos começaram lá no coletivo. Na época, existia somente um juizado especializado lá em São Paulo, na região da Barra Funda. Fomos lá conversar. A gente propôs, como a própria lei da Maria da Penha propõe, né, no artigo 35, inciso 5 e artigo 40, artigo 35, inciso 5 e artigo 45, propõe de uma forma bem vaga, de uma forma bem aberta, assim, né, muito pouco específica, trabalhe com homens. A gente pegou, na época, tinha umas normas pela extinta SPM, Secretaria de Política para as Mulheres, né, as normas de como deveriam ser grupos, que é a perspectiva de gênero e tudo mais. Né, montamos um projeto, fomos lá, fizemos uma parceria com o primeiro juizado de violência doméstica intrafamiliar, Barra Funda, e desde então eles nos passaram a nos encaminhar os homens. Hoje em dia, assim, como que funciona? É feita uma
menos antes da pandemia, né? Era feita uma mega audiência. O que é uma mega audiência? Juntavam vários homens que haviam sido denunciados pela Lei Maria da Penha. Não quer dizer que eles foram autores de agressão, não quer dizer que eles bateram né, alguma coisa. Eles foram indiciados pela lei, não houve um julgamento ainda. Uma mega audiência, o defensor público fala da importância dos grupos, a juíza falava, nós falávamos um tanto do nosso grupo, como é importante a reflexão e tudo mais, e a juíza colocava de uma forma, vocês têm a possibilidade ou não, vocês podem sim ou não participar desse grupo, não é obrigatório, mas a participação no grupo, ela dizia de uma forma muito vaga, pode vir a ser um atenuante na pena se vocês vierem a ser condenados. O que quer dizer com isso? Os homens não chegavam, eles, em outras palavras, iam para um grupo muito infelizes, né? Assim, eu vou, senão a juíza vai me ferrar. A cabeça deles era muito essa. Então, eles não chegavam lá muito felizes, muito contentes, muito pelo contrário. Chegavam revoltadíssimos, né? E lendo aqui um pouco, é isso. A iniciativa tem por objetivo o questionamento de masculinidades calcadas em modelos e referenciais violentos, bem como possibilitar o aprendizado das formas de estar no mundo que respeitem e promovam os direitos humanos tanto de mulheres quanto de homens e outros sujeitos. A ideia é um tanto essa. Pode passar para o próximo, Isa, por favor. Falando bem das partes burocráticas, né, um grupo de até 15 homens, com 2 facilitadores. Né, a Isa passou a entrar, normalmente era um grupo de homens para com homens, né, porque a dinâmica, por ter uma mulher, pode mudar a dinâmica, principalmente no começo. Acho que a Isa pode dizer isso mais especificamente, talvez. Mas teve algum momento que era somente homens. Depois a Isa pediu, insistiu, conseguiu, e ela entra e faz os grupos hoje, né? E obviamente dá muito certo também. Mudam alguma coisa na dinâmica, mas obviamente dá certo, né? Frequência uma vez por semana, às segundas-feiras, das 18 às 20, 2 horas. São 16 encontros ou mais, né? Restrito aos participantes são homens, e é nosso papel para com a justiça somente de comunicar a frequência deles, não fazemos relatórios, nem nada. Só, fulaninho veio X número de, né, veio os 16 encontros, quase com um atestado. Não é um atestado de, né, o atestado de fulaninho não bate mais mulher, fulaninho, né, agora é um homem renovado, é um bom marido. Não, não é isso, somente de presença, né? Pode passar, Isa, por favor. Eu diria assim, a gente não temos uma metodologia de uma forma tão específica, um passo a passo. Não, nós funcionamos com princípios e pressupostos, né? Primeiro esse, não se trata de recuperação ou reabilitação, mas de reflexão e responsabilização. O prefixo re, que está ali, a gente acredita que é você retomar a um lugar que você já esteve, né? Recuperação, reabilitação. O prefixo re quer dizer retomar um lugar que já esteve. A gente pensa o seguinte, ele nunca esteve em um lugar, né? Nunca esteve nesse lugar que a gente quer que ele vá. Por quê? Porque a socialização masculina foi feita dessa forma. Não é o homem deturpado, não é o homem doente, não cai no ponto da patologização. Não é uma questão patologizante. É uma questão que ele responde da forma como é ser homem no mundo, né? E pelos empobrecimentos subjetivos que isso implica. Por um baixo repertório, né? Um repertório simbólico, linguístico, uma condição baixíssima, muitas vezes, de abstração, né? Ele acaba sendo aquele homem que a sociedade o ensinou, né? Tem esse fenômeno que eu sempre falo, quando eu falo, poxa, eu trabalho com um grupo de homens, né, autores de violência, nossa, deve ser pesadíssimo, nossa, um monte de monstro, um monte de brutamonte. Não. A diferença dos homens do grupo para os homens de fora do grupo, ou seja, os homens da sociedade, os homens da minha família, os meus amigos, é somente um boletim de ocorrência, né? Somente um boletim de ocorrência. Tem esse fenômeno, né, da atenização, da Atena, mesmo, do Atena mesmo. Você vai até ver o homem que bateu, agrediu a mulher, que isso, ele pinta o monstro. Eu trabalho quase 11 anos já com grupos, com homens que foram, né, agressivos, e eu diria que eu nunca vi esse homem, esse monstro, como se pinta. É uma questão do imaginário, é uma questão imaginária. Né? Já foi homem, inclusive, que passou um da Atena no grupo lá. Sim, fez coisas horríveis, agrediu a companheira, mas ele tinha, a partir do momento, ele tinha até uma certa doçura de conseguir acolher os outros homens. O que eu estou dizendo dá para a gente olhar o grupo para uma perspectiva para além da somente a punitivista. Não estou falando que eu sou contra a punição, não é isso, é muito delicado.
dizer isso, né? Mas, assim, somente a punição, a gente sabe muito bem, não vai resultar em avanços. É somente algo, digamos, mais primitivo, de uma vingança, né? Desse encarceramento que cai sobretudo nos dados que a Isa colocou, de homens pobres, negros, etc. Né? E, assim, é de uma responsabilização, não é para passar a mão na cabeça de ninguém. O homem sai de lá sabendo, sim, é uma dinâmica muito complexa, mas eu me responsabilizo um tanto pelo que ocorreu, né? E a agressividade não constitui uma doença, um problema individual, um problema social, produto da sociedade. Né? Não é de autoajuda, terapia, não é. Se ele quiser uma análise, ele procure uma terapia individual, né? Mas eu diria assim, eu que sou psicanalista, eu atendo pessoas, né, bastante pessoas o dia todo, eu sou, né, analisante também, fiz a minha análise hoje de manhã, por sinal, hoje, 8 de manhã, né? Até contei desse encontro aqui para ele, né, meu analista, e pensando assim, eu como analista, a realidade, ela é construída, né, a partir do momento que a gente põe contornos, recortes simbólicos, significantes para ela, para a realidade, né? Se a gente não fala sobre a realidade, a fala, o discurso, constrói a realidade. Senão ele fica muito no ponto, bastante como, né, como Freud diz, que a angústia é um afeto sem uma representação, né? É um afeto sem um contorno que o simbólico dá. O que eu quero dizer com tudo isso? O homem não fala sobre as suas questões. Logo, ele não tem recursos simbólicos para lidar com isso, não tem argumentos, e é super comum ouvir, né? Um homem e uma mulher ali, quando eles vão para embates, o que acontece? O que os homens dizem? Poxa, a mulher me deixa no chinelo. A gente vai debater, a gente vai brigar. Do ponto de vista argumentativo, ela me deixa no chinelo. E ele, como ele não tem esses recursos, ele passa para o ato. O que é passagem ao ato? É justamente quando esse arcabouço simbólico não dá conta mais, passa para o ato. Tanto que é super comum. Nossa, eu não tenho histórico violento, nunca fiz nada, nunca bati em ninguém, nunca, né? Sempre fui uma flor, um ser humano, e agredir, eu não entendo. É muito por isso. A carência dos recursos simbólicos faz com que o homem passe seu ato que seja violento, né? Então a gente enxerga muito isso. E lá o homem vai falando, ele fala, e fala, e fala, a partir daí vai construindo, né? Só o fato dele falar já é importantíssimo, ouvir as pessoas, né? Pode passar para o próximo, Isa, por favor, que eu já estou entrando no próximo. Eu costumo definir os grupos assim, por 3 momentos, né? O grupo chega... primeiro, é um grupo aberto, tá? Enquanto tem homens entrando, tem homens que estão saindo do grupo. Tem as vantagens que, assim, quando o homem chega... No começo do grupo, ele está muito resistente. Ele está ali por uma injustiça, é um absurdo, está revoltado. E tem homens que já estão, sabe, um está no primeiro, segundo encontro, outros estão no 14º, 15º, homens que já trabalharam, então um acolhe o outro. Essa discrepância é muito interessante. Que se chega um bloco de homens, né, com referenciais machistas, homens muito ressentidos por que aconteceu, eles chegam injustiçados via de regra no discurso deles, né? Chegou um bloco de 15 homens ali, a chance de reforçar esse lado resistente, da resistência contra a lei como absurdo, as mulheres como crápulas, movimento feminista, que sei lá o quê, é muito maior. Então, essa flexibilidade dos grupos abertos são muito interessantes. O primeiro momento que eu diria no grupo é o momento da catarse. O cara chega puto, chateado, acuado. Então, ele chega, xinga. É o momento que a gente costuma dizer que era justamente por isso que a gente não tinha facilitadoras dos grupos mulheres, por conta desse momento. Porque mexe muito. A gente ouviu vários absurdos, um discurso muito violento, muitos referenciais machistas, né? Do cara ia, xingava, falava um monte de abobrinha no sentido de conteúdos mal elaborados, violentos e tudo mais. Mas não é o momento, muitas vezes, de fazer uma intervenção. É o momento da catarse. Só existe uma elaboração quando quando existe a catarse, essa descarga efetiva. Então o cara vai, xinga. E as pesquisas, né, a gente tem uma colega que trabalha conosco, ela fez doutorado dela também nisso, ela mostrou o quê? A Paula, né, que a partir do 5º ou 6º encontro, que o homem começa a sair um pouco desse momento, né, dessa catarse. Visivelmente, a própria fisionomia dele já mudou. Tá? Então, o primeiro momento é a catarse. No segundo momento, ele chega lá achando que é uma questão individual só com ele. O segundo momento ele começa a ver que os homens do grupo
passam pelas mesmas angústias que eles também. Nossa, quer dizer que você passou isso também? Aconteceu aquilo? Nossa! E essa identificação, o homem da identificação, acolhe muita angústia dele. Então é muito importante. Então isso não ocorre só comigo? É aqui com os homens do grupo também. Então é um momento bem legal, muito eufórico, falando. Eles chegam, né? Esse momento eles começam a gostar do grupo, vão lá felizes. E o terceiro momento, que é um momento que talvez não necessariamente ocorre, mas até que ocorre em alguma quantidade, eles entendem que não é comigo, não é só com os homens desse grupo. O que acontece é, os modelos de masculinidade da nossa sociedade estão em crise. Talvez aquele homem, né, aquela masculinidade hegemônica, esse conceito, aquele homem como nós aprendemos a ser, aquele ideal, aquele homem branco, forte, viril, um bom pai, trabalhador, isso, aquilo. Cada dia que passa, nós homens estamos mais distantes desse modelo ideal de masculinidade. Isso é muito, muito angustiante. A gente está num momento de referências muito pobres do que é ser homem, né? É somente esse homem hegemônico, que pode variar de contextos, eu sei, mas assim, pelos avanços do movimento feminista, dos direitos LGBTQIA+, pela própria precarização do trabalho, né, das relações de trabalho, o homem foi saindo, de uma certa forma, daquele papel que sempre coube a ele. Então, o que isso acontece? Isso provoca uma angústia, né? Então, o máximo que eu posso dizer assim, onde o homem pode chegar hoje, né? Acho que, obviamente, não é um consenso, é uma coisa muito pessoal minha, de que trabalha com isso faz tempo. Eu penso, o máximo que o homem pode chegar hoje é pegar, entender as referências que ele teve, pegar e dizer, né? Poxa, talvez essas referências que eu aprendi, essas referências ocidentais, hegemônicas de masculinidade, só me fazem sofrer, são violentas, estou cada vez mais distante dela, e elas não me representam. O que me representa, então? Quais são esses significantes que me representam? Eu, que me entendo como homem. Não tem um referencial cultural que aponte muito ainda. Pode ter traços, algo aqui, algo acolá. Mas então, essa que é a tal crise da masculinidade contemporânea, a ausência de referências, né, para novos modelos de masculinidade. Então, o homem sai do grupo angustiado. Ele sai, é quase clichê dizer isso, mas ele sai aprendendo a conversar muito mais, né? Muito mais propício a um diálogo, onde há fala, onde há conversa, onde há discurso, aparato simbólico para lidar com as coisas, a violência, ao menos física, tende a diminuir muito, porque não passa ao ato, né? E é isso, e ele sai angustiado. A angústia não é necessariamente uma coisa, a gente sempre pensa a angústia como algo ruim. Angústia como algo ruim. O próprio Lacan, no Seminário 10, vai dizer o seguinte, a angústia é o meio, né, entre o gozo e o desejo, né? Então, assim, ele pode caminhar para o desejo. A angústia, você sai do gozo, você para na angústia, e quem sabe você pode migrar para um desejo. O desejo do homem que eu desejo ser, as coisas que me representam. Então, talvez a nossa... Pensando agora, nem nunca disse isso antes, né? Talvez cada sujeito bancar o próprio desejo, entender o contexto que está, seria o nosso ideal, né? E, Isa, passa para o próximo, por favor. Bem, tenho muito o que dizer também, mas a gente vai abrir para perguntas, né? Qual que é o impacto? Na prática, eu entendi, eu estudei no meu mestrado 7 homens, como eu disse no começo. Na prática, eu percebo o seguinte, que não são 16 encontros. A gente não vai ter nessa utopia que vai revolucionar, que vai mudar tudo. Não. Não dá para mudar uma socialização de um sujeito, né, de um homem que viveu a vida inteira. E voltando às frases machistas que a gente colocou lá atrás, não é uma referência da vida de um homem, é uma referência milenar, cultural. Não dá para a gente desconstruir isso em 16 encontros. Mas, assim, eu percebo que pelo meu mestrado, no mínimo, o homem consegue fazer um uso instrumental do grupo. O cara pode entrar machista, com referências machistas, sai do grupo com as mesmas. Isso ocorre, a gente percebe. Só que ao menos ele vai entender, vai fazer um uso instrumental do grupo. O primeiro é o seguinte, o que é violência? Violência para eles quando você bate, é só física, você bate e sai sangue. É grave. Né? Mas eu lembro que um homem participou do grupo, ele colocava assim, puta, eu só empurrei. Isso é violência. Eu só empurrei. Depois ele vai entender que é violência com palavras, né? Que é violência com ameaças, com mensagem de WhatsApp. É óbvio que é, né? Então vai expandir a concepção de violência.
E eu diria assim que, novamente, tem homem que consegue, no mestrado ali, ter uma desconstrução muito maior, ampliar um repertório, né? Ampliar um repertório do que ser homem, se questionar. Mas tem homens que não, mas eles vão fazer pelo menos um uso instrumental do grupo. Opa, isso é violência, não vou. Isso aqui vou cair fora, né? Vou usar, né? Sei que existe a lei Maria da Penha, então se continuar nessa eu vou me ferrar. Então, ao menos o uso instrumental, com certeza existe. E a gente parte do pressuposto nosso grupo, de uma outra forma de pensar a socialização masculina. Quando une-se muito homem junto, é para reforçar o machismo. Sim, ponto final, acabou. Né? Os espaços de socialização masculina são muito pobres. Né? No futebol, no bar, eles vão se reunir para falar conteúdos violentos, para dizer quanto que eles ganham bem, ganham dinheiro, quanto que eles pegaram a mulher, o quanto que isso, quanto que aquilo. Lá no grupo, né, que a gente faz, é uma coisa quase inédita, não estou exagerando. É um cenário inédito na vida deles, que eles vão poder ter conversas um tanto mais produtivos que não recaia sobre isso. Eles podem falar sobre as próprias angústias, né? Acabei saindo um pouco, mas a juíza lá da Barra Funda fez um levantamento amostral e tudo mais, com os homens que passaram, e assim, a reincidência é de 6%, o que é baixíssimo, baixíssimo. Eu lembro que tinha até um documentário da ONU Mulheres, né, sobre masculinidade e tudo mais, e esses documentários diziam que a taxa de reincidência, não sei, é um pouquinho mais antigo esse documentário, não sei como está hoje, mas nesse documentário dizia que a taxa de reincidência da Lei Maria da Penha era de 75%, ou seja, é gigante. E homem no nosso grupo é de 6%. Então, pensando em política pública, como intervenção, né, isso é fantástico, né? Porque ele vai deixar de agredir outra mulher, ele vai deixar de se agredir, né? Como a Isa estava dizendo no começo, os vários indicadores, nos próprios serviços de saúde, no SUS, por exemplo, os homens, o único serviço de saúde que os homens usam mais que as mulheres são os CAPs, né? CAPs, álcool e droga, que ele vai fazer excesso, a angústia dele, como ele não tem recursos históricos, repertório para lidar com isso, ele vai recorrer ao álcool, a outras drogas, ou vai enlouquecer também, né? Por isso que a participação do homem é muito mais nos serviços dos CAPs, né? Ele não se cuida. Pode passar, Isa. Esse aqui colocou o nome, a Isa aqui colocou o nome dos outros, né? Como eles participam também, né? São nossos colegas que não estão aqui presentes, mas obviamente achamos justo colocar o nome deles: o Bruno, o Eurico, o Ivan e o Leandro, que foi nosso fundador, né? Infelizmente faleceu, vítima da leucemia, mas era uma referência muito, muito grande na área, era professor da PUC. E bibliografia, depois a Isa falou que quem quiser ela pode passar, né? A apresentação. Só se quem quiser mais se aprofundar no que a gente está trazendo hoje, tanto o Thales como eu temos nossas dissertações de mestrado, estudando o grupo no qual a gente trabalha. Eu estou aqui com a Frida, que quer participar e falar hoje. E a nossa diretora da ONG, a Paula Prats, que também fez o seu doutoramento na saúde pública, discutindo um pouco os alcances e limites dos grupos reflexivos com homens autores de violência contra a mulher, né? A gente tem também aqui os nossos contatinhos para quem quiser seguir conversando, mas acho que agora a gente tem interesse em trocar uma ideia com vocês, ouvir, ver se quem está aí do outro lado. Eu só estou vendo a Aline, o resto eu não sei se está vivo, se está morto, se passa bem, se achou uma chatice isso aqui, e a gente quer aprofundar mais para discutir os grupos, né? Como isso, lembrando que foi uma apresentação muito, muito sintética, correndo para contemplar, senão a gente falaria até a noite, né? Até o dia seguinte, 24 horas no vídeo. Que não é a ideia, né? E acho que o interessante é ouvir também e pensar junto. Obrigada, gente. Isabela, Thales, vocês conseguem me ouvir? Sim. Minha internet caiu, até eu conseguir reiniciar a modem, essa coisa toda, e depois que voltou, ela está bem estável. Mas eu espero que eu consiga continuar aqui conversando com vocês direitinho. Eu já disponibilizei aqui no chat para eles fazerem perguntas ou pedirem a palavra. Eu vi que tem a Aline aqui que está com a câmera ligada. Se quiser falar, Aline, pode pedir a palavra, que a gente já passa para você. Mas o critério foi a câmera, né? O critério foi a câmera, então, Aline, se quiser perguntar, fique à vontade. Perdão, Isabel, te interrompi.
Imagine. Algumas Gente, falas de essa- vocês a- já despertaram algumas... Desculpa. Não, Pode desculpa, falar, Nath. Isabela. Não, eu só ia falar que a Aline fez o favor de manter a câmera ligada, não joguem ela na fogueira só porque ela estava com a câmera ligada. Então, algumas coisas já me despertaram aqui sobre algumas falas, algumas questões, então eu vou falar aqui um pouquinho enquanto os demais não aparecem para comentar conosco, para a gente falar mais. Vocês falaram que tem muito mais a falar, eu imagino que sim, tantos anos de vivência, de experiência nessa área, né, deve ter muita coisa boa para transmitir para nós. A minha experiência como militante feminista mesmo é bem menos extensa do que a Isabela, e também no trabalho com mulheres também é bem menor, mas, claro, já tenho algumas coisas para comentar sobre isso. Quando o Thales falou sobre os grupos com os homens, o primeiro grupo feminista que eu participei, quando eu comecei a falar sobre a necessidade isso em uma cidade interior do estado da Bahia, quando eu comecei a falar sobre a necessidade de trabalhar com os homens, de alguma forma, né? Eu não estava ali nem cheguei a dizer o que eu gostaria que fosse feito, né, com relação à violência doméstica e familiar, mas eu tentei conversar sobre a necessidade de algum trabalho, algum apoio, algum estudo com relação a esses homens que se envolviam em atos de violência contra as mulheres, e eu fui duramente criticada naquele primeiro momento justamente por isso. As mulheres, e é perfeitamente compreensível, porque elas estavam ali num lugar de sofrimento, de dor, e o primeiro questionamento delas era dizer, se faltam recursos humanos e materiais para cuidar das mulheres que são vítimas, por que nós vamos direcionar parte desses recursos para cuidar dos homens, sendo que eles são os algozes, sendo que eles são os agressores? E foi um trabalho bastante demorado até eu conseguir mostrar para elas. Na época eu era inexperiente, eu estava iniciando, né, a militância mesmo, e eu não tinha conhecimento científico, mas eu só era uma mulher que estava ali no meio de mulheres que sofriam violência, e eu queria fazer alguma coisa, eu queria sair desse lugar passivo de só reclamar, né? Então procurei os meios, encontrei esse grupo feminista que me acolheu muito bem, mas que também estava ali junto com mulheres que sofriam, e diante do sofrimento delas, elas não conseguiam ver a necessidade de trabalhar de alguma forma junto aos homens. E foi aí que, de repente, né, conversando, dialogando, eu falei, gente, pensa aqui, se nós dispensarmos 50% dos recursos materiais e humanos que nós pudermos conseguir para cuidar dos homens, talvez a gente evite que ele agrida mais 2 mulheres. Então, a gente vai diminuir aqui em 2/3 o número de mulheres agredidas. Será que isso não é um ganho também? Então, assim, foi uma construção, e depois de algum tempo, a compreensão, e aí, até para convencê-las a estudar esse outro lado foi difícil, mas conseguimos construir, foi muito bacana. Então, é muito importante para nós aqui hoje ouvirmos tanta experiência de vocês, Isabela e Thales. E um outro questionamento, uma outra coisa que até a Isabela falou sobre a questão do papel do homem e da mulher e como isso é organizado dentro do sistema capitalista. Quando a gente fala sobre a organização do trabalho, da licença maternidade, sobre o que sobre como as coisas vão evoluindo, mas ao mesmo tempo a gente ainda continua preso a essa ideia do papel da mulher, do papel do homem, né? Quando a gente vai discutir sobre licença maternidade, por exemplo, presume-se que é a mulher que vai ficar em casa cuidando do bebê. Ninguém discute se, por exemplo, esse casal, essas 2 pessoas que decidiram ter um filho, de repente a mulher está em um momento da carreira e que ela não quer parar, que ela não pode parar, mas mesmo assim decidiram ter um filho, quem vai parar é o homem. Mas é tão automático discutir que não, a mulher, a gente precisa ampliar os direitos da mulher à maternidade, à licença maternidade, para amamentar e etc. Mas, de repente, a gente não discutiu que pode ter um meio termo aí, a gente sequer pensa sobre essa possibilidade, sequer discute, né? Já vai presumindo. Isso hoje é uma coisa ainda muito forte no Brasil. Eu digo isso porque em alguns grupos que a gente discute sobre, né, esse tipo de questão, sobre o direito da mulher de amamentar, como fazer, já percebemos o quanto
vamos no automático sobre isso. Precisamos aumentar o direito da mulher. E se a mulher e o parceiro e o pai decidirem de forma diversa, né? A gente não está discutindo isso ainda. Uhum. E mais um comentário sobre o que você falou, Thales, sobre as violências. É muito, muito difícil para a mulher, porque até nas situações de atendimento, por exemplo, a mulher foi vítima de uma violência doméstica, familiar. Atendi essa semana uma mulher que foi vítima de violência por parte do padrasto. E quando ela chegou no local de atendimento, eu não vou falar qual, para evitar as exposições, ouviu de outro homem, mas foi só isso, e tinha uma lesão corporal, por mais que não fosse algo que necessitasse de uma sutura, de ponto, né, como diz, mas tinha uma lesão corporal, né, tinha causado uma lesão corporal nela. E ouvi de um homem, mas foi só isso, como dizer, você está movimentando a máquina judiciária por conta de uma lesão mínima, mas a gente sabe também, lidando com violência doméstica há alguns anos, que a violência física, ela geralmente é o último passo. A violência física ou a tentativa de feminicídio, ela é o último passo. Antes disso, já teve violência psicológica, moral, todo tipo de perseguição que também afeta o psicológico da mulher, da pessoa em situação de vulnerabilidade, né, de violência. Então, aí ela ainda sofre mais violência institucional quando ela é atendida por um homem. Às vezes acontece quando é atendida por uma mulher também, né? Mas também acontece mais, geralmente, quando é atendida por outro homem. Então, realmente é uma situação de violência, de um estereótipo violento, né? O homem tem que ser violento, resolve problemas com violência e não com diálogo ou outros meios para resolver suas frustrações, seus problemas. E isso causa muito dano e muito sofrimento a essas mulheres. Então, é também uma necessidade nossa de termos aliados. E aí gostaria de saber um pouco mais sobre a experiência da Isabela, porque eu sempre falei nos nossos grupos feministas que a maior parte dos homens, eles não estão dispostos a ouvir outras mulheres. Eles vão ouvir muito mais se um outro homem falar para eles sobre violência, sobre masculinidade tóxica. Eles não estão dispostos a ouvir uma mulher, em regra, né? Mas se for um outro homem, eles ouvem. E aí eu gostaria depois de ouvir um pouco mais da Isabela sobre essa experiência dela de se inserir nesse meio e como isso tem funcionado, Isabela, se for possível. Posso só comentar aqui primeiro, Isa, o primeiro ponto que você falou, né? Por favor. Quando você falou dos serviços, né? Como assim? Vamos financiar? Só para deixar claro, a gente não, creio que não falamos, viu? Mas assim, nós não recebemos para fazer o nosso trabalho. A gente faz de uma forma né? E lá no coletivo a gente não recebe. Isso ficou claro. Assim, quando a gente estava discutindo no coletivo, foi mais do ponto de vista. Nós temos aqui um grupo de mulheres que somos dispostas a procurar os órgãos públicos, câmaras de vereadores, a buscar políticas públicas que possam atender a mulher. E nós somos recursos humanos desse coletivo. Então, de alguma forma, se nós dispensarmos o nosso próprio trabalho para trabalhar junto aos homens, nós deixaremos de atender mais mulheres, entendeu? Então, assim, era essa a perspectiva. Exatamente, o nosso grupo não é financiado justamente por tudo isso que você falou. A gente vamos lá, a gente faz reunião já com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria da Mulher, na Prefeitura, fizemos com a Secretaria de Justiça, também já foi um monte. E era justamente isso, exatamente o que você falou. Mas, poxa, a gente vai ter que tirar o dinheiro que já é escasso para as mulheres e colocar nos homens. É exatamente o que você está falando. Mas sim, era para sim, eu diria. Minha resposta é sim, mas para que tenha uma contribuição que volta a favor da mulher também. Volta a favor dos homens, não sei, né? Mas do ponto de vista político, como você aponta, é perfeito, né? É muito complicado politicamente, pensar em política pública e tudo mais. Então vamos investir aqui no grupo de homens e talvez pegar um outro dinheiro que era para uma outra causa. Como assim, né? Porque ainda tem esse imaginário do homem, um imaginário de algo somente, uma via somente punitivista, né? O que está por trás é um pouco isso. Como assim? O cara fazer isso tem que ser preso, somente essa intervenção, né? Então, a gente até hoje consegue lutar. Um dos grandes motivos é esse, porque politicamente é muito difícil, né?
houve nos últimos anos um enxugamento do Estado muito grande, não tem dinheiro, está muito apertado, mas também antes, né, nunca foi muito aberta, assim, esportes, todo mundo gosta, todo mundo valoriza, que bom, fico contente cada vez mais, né? No começo até existia uma resistência, eu acho que sua fala muito bem representou. Pô, vamos pensar nisso, hoje a gente faz esse trabalho com homens, no começo de mano, como assim? Depois isso foi se abrindo, mas até hoje a gente está nesse trabalho que a gente faz e de uma forma militante, sem financiamento, porque é isso, eu vou atender meu consultório, a Isa dá os cursos dela, a gente vai se virando, né? Mas é justamente por conta tudo isso que você falou, dessa mentalidade. Isa, agora diga a você da pergunta que ela... Eu quero comentar tudo. Isabel, de qual cidade da Bahia você é? De onde você atuava? Atualmente eu estou em Salvador. Eu já trabalhei em Itabuna e também em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Entendi. Fiquei curiosa. Essa questão dos recursos é a grande questão, né? O Thales, eu acho que teve um ruído entre vocês quando a gente estava conversando, porque, por um lado, a gente não recebe nenhum recurso público, nós, como ONG, para fazer o trabalho que a gente faz, mas a gente acha isso um problema. Não é que a gente está fazendo porque a gente é só militante, a gente acha que isso é um grande problema, porque acontece que a gente não consegue trabalhar com um percentual maior de homens, né? A gente trabalha com um grupo reduzido de homens, porque não tem pessoas e tempo para fazer isso, porque a gente tira um tempo das nossas próprias rotinas para fazer isso. Então, se a gente tem grupos de 15 homens por 4 meses, cada homem participa durante 4 meses, 15 homens a cada 4 meses são 45 homens por ano. O que é 45 homens para São Paulo? Para uma cidade como São Paulo? No caso, Salvador, eu acho que seria a mesma coisa. O que seria? É um grãozinho de areia o trabalho que a gente faz. E aí, a gente não remunera os nossos profissionais, que fazem por paixão, por acreditar, por saber que tem um impacto enorme, né? E a gente vai fazendo. E não tem outro serviço na cidade, a gente é o único. E faz 12 anos que a gente faz isso, muita gente chama, dá entrevista em jornal, recebe prêmio, é indicado, recebe louros, mas não recebe recurso. Investimento. Não consegue ampliar, não consegue fazer a avaliação do serviço, não consegue acompanhar o sujeito depois que ele passa pelo serviço, né? Para saber como que ele está depois de 1 ano, depois de 2 anos. Não consegue fazer atendimento em rede, ter reuniões com os outros serviços para saber como que está a mulher, como que está o restante da família. Então, a gente vê que a gente tem uma lei que aponta a criação desses serviços, que aponta o custeio desses serviços por União, estados, municípios, governo federal, mas que isso não acontece. E a gente vai sendo trabalhos muito pontuais em certos lugares e não tem um investimento em política pública, de fato. O know-how que a gente tem, a gente vai indo dar aula aqui na defensoria, vai conversando com outros sujeitos em outros lugares, compartilhando, mas a gente não consegue ter um impacto tão grande como poderia ser. Isso vem muito de uma falta de compreensão e a gente sabe que a gente não tem uma Lei Maria da Penha, porque o Brasil é avançadíssimo e já estava com isso na cabeça, falou, vamos lá ser vanguarda, né? A gente tem uma Lei Maria da Penha porque a gente foi denunciado internacionalmente por omissão, né? Por muitos e muitos anos, a nossa história é uma história de omissão e de indiferença diante da violência que as mulheres sofrem diariamente. E é essa mesma omissão que vai se refletir na gente não ter recurso para as políticas para as mulheres. Tipo, a gente não tem que ficar disputando recurso, a gente tem que, juntos, se articulando e bater nas portas e falar, olha, vocês não estão olhando para a questão. Da última vez que eu fui olhar, em termos de equipamentos no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha desde 2006, a gente tem delegacias de defesa da mulher desde 1985, de 1985 até 2013, a gente tinha cerca de 400 delegacias da mulher, para um país que tem mais de 5.000 municípios, delegacias da mulher que atuavam só no horário comercial, quando a gente sabe que a violência acontece à noite, aos finais de semana, né? A gente tinha, em 2013, 70 casas-abrigo, né?
núcleos especializados de atendimento, juizado, né, de violência contra a mulher em São Paulo só foi implementado o primeiro em 2009. Então, a gente tem toda uma omissão do Estado, né, do poder público, que é uma omissão histórica. Isso não mudou, e não somos nós que trabalhamos com homens que vamos afetar ainda mais o trabalho, porque o que a gente pensa? Que ao trabalhar com homens, a gente é parte de uma rede de proteção às mulheres. A gente está fazendo trabalhos que são integrados, né? Respostas integradas diante da violência, do enfrentamento. A gente não faz assistência a homens, a gente não cuida dos homens, embora tenha um efeito de cuidado, mas a gente é um trabalho de reflexão e responsabilizante e socioeducativo, isto é, a gente não tá jogando só homem, negro e pobre em cadeia. A gente está fazendo um trabalho que vai tornar ele um cara que vai ser melhor na sua comunidade, que vai ser um multiplicador em outros espaços. A gente sabe que o trabalho que a gente faz não é um trabalho que, vão tirar dinheiro das mulheres para pôr nos homens, cuidar dos homens. Não, a gente vai pôr dinheiro, e não queremos que tirem das mulheres, para cuidar da comunidade, para cuidar da sociedade toda, para diminuir todas as estatísticas que eu elenquei ali. Então, é um trabalho muito que se estrutura de uma maneira muito mais articulada com as questões, né? Mas, de fato, a gente tem pensado quais são as estratégias que dá para a gente fazer, né? Que dá para a gente pensar. A gente bateu em tantas portas, Isabel, que até sempre que eu cruzo alguém do judiciário, alguém de defensoria pública aqui em São Paulo e tudo mais, eu falo, onde que a gente vai para pedir dinheiro? Chega lá na Barra Funda, penas pecuniárias. Não pode passar para vocês, né? A gente está usando não sei onde. A gente vai e pensa, não, então, se a gente não pode ter recurso que está em tal secretaria, a gente vai para o Ministério da Justiça, a gente vai para a Secretaria de Segurança Pública, quem sabe? A gente vai tentar bater, só que ninguém assume o BO junto. Ninguém quer fazer repasse. Ninguém fala, não, vai falar com o prefeito, vai falar com o governador, ninguém assume isso como política pública. Então, a gente tem uma coisa que fica muito no papel, que fica muito de vontade política de certos sujeitos. E isso, como resposta à violência, é muito pouco, né? Então, a gente sabe que a gente tem um trabalho muito bom, mas que as pessoas ainda têm uma perspectiva de muita omissão diante da violência contra a mulher, e muito resistente a pensar o trabalho com homens como um trabalho integrado à rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, que seria a nossa perspectiva, né? Não nos interessa tomar recursos de políticas para as mulheres. Nos interessa que os diferentes órgãos assumam responsabilidade com a gente e façam do serviço um serviço melhor, e que você tenha um grupo reflexivo em cada região da cidade, para que os homens também não precisem se deslocar, né? Porque o homem vem depois do trabalho. Alguns homens, a gente só tem grupo reflexivo de segunda, das 18 às 20 horas. E homens que trabalham no período noturno, homens que são trabalhadores do período noturno, homens que poderiam só no final de semana, ou, não sei, homens de outras... Vocês sabem que São Paulo são quase, né? São quase várias cidades. A Bahia, eu conheço Salvador. Salvador também, você vai ter um grupo para os caras irem para uma região da cidade, então como que faz? A gente tem que ter um lugar em cada região, né? E tem que ter horários diferentes, e dias diferentes da semana, para a gente poder cada vez mais trabalhar com mais homens, e tem que ter acompanhamento, e reuniões, e etc, etc. A política poderia ser interessantíssima, poderia reduzir de uma maneira enorme esses índices, mas ela não existe. Ela fica só na utopia, só no sonho. Enfim. Perfeita a sua colocação de que o trabalho com os homens faz parte da rede de proteção à mulher, que deve ser encarado dessa forma e não como uma retirada de recursos, porque foi isso que eu ouvi a primeira vez que eu questionei a necessidade de... Quando eu digo cuidar, o cuidado enquanto ser humano e reduzir a violência mesmo, né? E melhorar, como você falou. Não cuidar e dizer, não passar a mão na cabeça, vamos usar uma palavra, uma expressão mais popular, não passar a mão na cabeça, mas sim refletir e responsabilizar. Porque, como você falou, vamos procurar dinheiro da Secretaria de Segurança Pública, é uma opção sim, porque o custo de uma pessoa presa é enorme, é muito alto.
Se a gente conseguir evitar esse custo, a gente vai ter muito mais dinheiro para investir em reflexão e educação, com certeza, né? Então, cada vez que ocorre uma violência física, ela pode gerar um custo muito maior para o Estado do que a gente cuidar antes que chegue nesse estado, né? Sim, políticas de educação, né? Eu amo quando me chamam para falar em escola, para falar com o moleque, ter conversa sobre consentimento, falar sobre uma série de questões, porque essas pessoas já chegam para a gente já moldadas, já socializadas por muito tempo, e é muito difícil se quebrar com isso em 4 meses. A gente sabe que a gente planta muita coisa ali, mas o quão mais seria potente se a gente, de fato, fizesse campanhas educativas dentro das escolas, conversasse com os meninos, com as meninas, todo mundo fosse muito mais consciente dos próprios direitos, de como viver vidas mais cooperativas uns com os outros, né? Enfim, a gente acha que... A gente foi, né, Isa, 2 ou 3 semanas atrás, a gente foi chamado para uma escola em São Paulo, foi muito interessante, alunos do 3º ano, e o papo foi justamente isso, após eu e a Isa, a gente conversando, puxa, começou a conversar com alunos dessa idade, assim, que ainda não entraram na vida adulta, né, como se não entrar, é tão mais rico em determinado ponto, né, é tão mais fundamental pegar um ser de informação, como isso tem que ter em todas as escolas, né, discussão de gênero, né, e por aí vai. E a gente vai numa perspectiva, Isabel, que é muito... Eu, particularmente, sem querer puxar sardinha, mas não é puxar sardinha porque eu, né, fiz um estudo crítico. Eu entrei no coletivo antes de ser do coletivo. Quer dizer, entrei para pesquisar. Mas a nossa perspectiva é interessante por quê? Porque a gente não chega nos lugares falando você está errado, seu machista escroto, e é errado e ponto final. O que a gente faz? Esse tipo de conversa aqui, no qual a gente vai construir conjuntamente, engajando o sujeito no processo, no caso, ele não vai estar ali só numa palestrinha, ouvindo um monte de coisa, mas construindo juntamente, né? No qual ele vai desenvolver um repertório crítico. Então, por que é errado? Não só que é errado. Ou por que eu penso assim desde sempre? Por que eu acho que essa forma de ser homem é a forma adequada? Por que eu espero que a minha mulher se comporte de tal forma? Ou por que eu fiquei tão irritado com isso? Ou por que eu estou me sentindo tão irritado na minha vida? E daí, né, a gente puxa para outras questões, trabalho, capitalismo, etc. E esse sujeito vai desenvolver tanto um repertório crítico, né, e ético, quanto maior capacidade de lidar com conflitos e também de identificar certas questões que a gente vai ver hoje em dia como questões da saúde mental mesmo. Por exemplo, todo início de grupo, agora na pandemia foi demanda deles a gente fazer grupos semanais de 2 horas e tudo mais, porque uma época a gente tentou fazer grupo quinzenal, porque era muito essa coisa do Zoom, de Meet, tem sido muito, né, difícil, mas eles falaram, não, a gente não pode, a gente quer grupo semanal. Eles demandaram, os homens que participam, queremos grupos semanais, isso é importante para a gente. E todo início de grupo é uma conversa assim, e aí, estão dormindo? Como foi essa semana? Perceberam se estão bebendo mais ou menos? Então, a gente vai construindo também com eles um repertório no qual eles vão se conhecer como sujeito e também pensar por que eu estava tão irritada aqui, ou por que não estava funcionando, e vão ouvir as histórias de outros homens. Eles não têm outros espaços nos quais eles fazem isso. Eles não vão fazer isso no futebol, no bar, eles vão contar vantagem no trabalho, eles vão ficar só na superfície. No grupo, a gente faz um trabalho muito profundo, mesmo que rápido, de 4 meses, né? E eu fui numa conversa semana passada num serviço de saúde aqui em Paraisópolis, em São Paulo. E aí foi interessante que havia uma psicanalista que apresentou os homens como crianças envelhecidas, ou contendo apenas um repertório afetivo da criança. Então, fica irritada, ou não sei o quê, chora, grita, bate, etc. Algo muito primitivo, assim. Não tem um repertório mais... E isso não estou tentando falar que os homens são mais... nos termos de conseguir desenvolver, como muitas mulheres, mas nem todas, desenvolvem recursos mais amplos e variados para lidar com os próprios sentimentos, emoções. Tanto é que quando a gente traz violência contra as mulheres, violência contra homens e suicídio, a gente está falando de falta de recurso. A gente não tá... A gente está falando exatamente de não terem essas ferramentas. Até gostaria de... Desculpa, eu pensei que você estivesse concluindo essa fala. Mas só para colaborar com o seu raciocínio, eu vou trazer uns números aqui para você. É de um estudo, eu não consegui nenhum estudo mais recente, mas é um estudo de Barreto,
da FAPESP, PUC 2000, sobre consequências do assédio moral. Eu achei muito intrigante quando eu li isso aqui, e na hora já relacionei a questão da masculinidade e todas essas questões, porque, por exemplo, crise de choro, 100% das mulheres começam a ter crise de choro quando começam a enfrentar assédio moral no trabalho. Entre os homens, 0%. Mas aí você vai passando para outros sintomas, alcoolismo, entre os homens é alto, índice de alcoólatra, desenvolvimento de alcoolismo durante um processo de assédio moral no trabalho, enquanto as mulheres é baixo. Agora, já quando se trata do suicídio e das ideias suicidas, entre os homens é de 100%, das mulheres 16%, e tentativas de suicídio entre os homens chega a 18% daqueles que são vítimas de assédio moral, e entre as mulheres é 0%. Então, quando você estava falando, eu também lembrei desses dados que outro dia eu estava estudando, justamente porque também faz parte desse ideal, dessa construção do masculino, como reagir aos seus problemas, né? Eles estão sofrendo assédio moral no trabalho, não sabe como reagir, não tem com quem contar, acha que não pode dividir aquilo com ninguém, seria uma fraqueza dividir aquilo com alguém, talvez, e as mulheres, com relação às coisas que nós achamos menos graves, né, ter crise de choro, outros sintomas menos graves, é um número muito alto, mas, no entanto, as questões mais graves, como seria tentativa de suicídio ou ideias suicidas, é um número muito mais baixo de mulheres que vão chegar a esse ponto, quando estão enfrentando situação de assédio moral. E quando você falou isso, eu falei só para complementar esse dado do quanto o homem pode ser solitário quando ele enfrenta esses problemas. E ter menos recurso mesmo para lidar, né? É uma coisa bastante também numa dimensão, e acho que o Thales vai concordar comigo, de que também o trabalho para os homens é uma dimensão identitária. O trabalho faz os homens, né? Então, quando esse campo é desestabilizado, é esse campo que, perdi a honra, perdi o meu, né? Não sou respeitado. É o campo que eles têm poder e que eles são liderança e que as mulheres sofrem assédio, que as mulheres não é deixado que elas falem, uma série de coisas, mas também é o campo no qual, quando eles fracassam, a queda é muito maior, né? A queda é muito maior e não se sabe lidar com essa queda, né? Então, acho que também é uma questão super importante que a gente aborda no grupo, como o trabalho também vai ser vivenciado por esses homens. E, por outro lado, também outras coisas que não são vivenciadas, né? Se a gente fala muito do trabalho para os homens, você fez uma excelente nota aí sobre a questão do cuidado dos filhos, né? Sobre a questão da paternidade, né? A gente fala muito em termos de direitos sexuais e reprodutivos e também porque a gente tem um histórico para falar disso, né? Um histórico no qual as mulheres não têm acesso, por exemplo, a aborto seguro e legalizado, no qual as mulheres muitas vezes não vão ser ejetadas do mercado de trabalho por serem mães ou por poderem ser mães, né? Mas a gente passa também a automatizar e naturalizar certas formas de articular o direito e não pensar, por exemplo, que creche não é um direito para a mãe, é um direito da comunidade, dos pais, e às vezes de um casamento que não tem um pai, por exemplo. Essas crianças são criadas por mãe e avó, né? Ou por uma família diferente, né? Então a gente tem que pensar muito mais, e isso é uma coisa que eu acho que o Brasil ainda precisa avançar muito em termos de licença parentalidade, né? Em vez de licença paternidade ou licença maternidade, só que isso vai ter novamente um recorte bastante claro, racial e de classe, né? Porque a gente sabe que muitos registros ainda no Brasil tem um pai que sumiu, né? Então não tem um pai, né? E aí os dados estão ligando 5 milhões, né, de crianças sem o nome do pai. Então, a gente tem um trabalho aí que também é nosso, e tem um trabalho de base, um trabalho com os jovens, de pensar também qual é a responsabilidade dos homens diante da criação dos filhos e da responsabilização, né, nesse lugar, porque paternidade ativa também é uma ficção, né? Alguns assumem o nome, mas também não estão lá, de fato. A gente fala que as mulheres foram para a rua, mas os homens nunca voltaram para casa, né? A esfera privada nunca foi ocupada por eles. E a gente tenta desconstruir muito isso nos grupos. A gente fala,
Tá, você banca aí o seu filho, você banca a casa, mas você sabe o nome da professora? Você sabe quanto calça a criança? Né? Você sabe qual que Exatamente. é Assim, a gente pega assim, né? Que eu faço isso, eu ajudo. Exatamente. E aí, mas qual o número do sapato dela? Qual que é a cor favorita? Hum. Né? Eles não sabem, porque eles não estão lá, eles não estão perguntando, eles não estão tendo uma relação mais ativa com aquele sujeito. E para alguns também, aí é outra ponta da conversa, o sofrimento em muitos deles, por não terem relações próximas e afetivas com os filhos ou com os próprios pais. Tem uma lacuna aí, tem uma grande falta, que também vai onerá-los, né? E a gente vai tentando construir essas outras coisas. Eu passei muito rápido, depois eu te passo a palavra, Isabel, e passo a você, Thales, eu fico quietinha, mas também eu acho que é uma coisa, quando a gente fala de grupos reflexivos, essa minha inserção como mulher facilitando, né? Muito bem colocado, muitos homens não querem ouvir as mulheres, aceitam e ouvem muito mais outros homens, e a gente acha que é importante homens falando com homens, e ter esse espaço no qual eles próprios coloquem a mão na cara um dos outros, ou produzam relações de afetividade que tornem mais possível que certas ideias sejam compartilhadas, mas eu também acho que não colocar mulheres para participarem dessa conversa é naturalizar essa postura dos homens então não vamos ouvir mulher mesmo, então não vamos ouvir mulher e deixa eles, que é mais confortável continuarem ouvindo homens. Não, né? Não, vão ouvir mulher e como no grupo reflexivo, me ouvem e podem até ficar meio assim de início ou fazer piada e às vezes falar, olha lá, Isa, já chegou de novo querendo, né, lascar a gente aqui. Mas fazem piada, mas me respeitam muito. E estão diante de uma mulher que talvez putz, achei que eu ia chegar aqui, a menina ia me descascar, mas ela está aqui conversando comigo, me acessando também, me ouvindo. Então, a gente vai construindo no grupo um espaço no qual eu e meus colegas facilitadores nos respeitamos e compartilhamos um espaço hierárquico semelhante, né? No qual a gente está se apoiando e construindo uma relação harmônica ali. E, por outro lado, um espaço no qual eu também estou ali, não só para tiro, porrada e bomba, embora quando é preciso eu falo, não, também aí, né, até aqui a gente vai, daqui a gente não vai mais. E eu espero isso dos meus colegas também. Não espero que eles, como homens, então, sejam mais coniventes com certas falas, embora a gente pense o grupo reflexivo não como um espaço de muito embate, né? A gente vai muito mais na pedagogia da pergunta do Paulo Freire, tipo, o homem fala alguma coisa absurda que te deixa de cabelo em pé, você pega e fala, mas por quê? Ou como? Mas é assim mesmo? Todo mundo concorda? E faz o cara, Entendi, explica melhor, né? Faz o sujeito pensar, em vez de falar, seu macho escroto, acabou a conversa aqui. Isso aí não pode, chegou, parou. A gente dá um nó nele, na verdade. Só que ele percebe. Ele vai ouvindo e conversando e vai percebendo certas coisas. Quando solta alguma brutalidade, já olha assim e fala, já sei o que vem daí. Né? Já sabe que a gente vai vir e vai costurar junto outras coisas. Então é um espaço, uma comunidade de aprendizado mesmo, que é muito potente. E no qual ter uma mulher presente só também sinaliza que é possível travar relações com mulheres, essas relações serem cooperativas e de respeito, e que é possível ser provocado e crescer a partir da provocação, sabe? Que sofrer o incômodo também é parte do processo. Falei, desculpa. Perfeito, Isabela, gostei muito. Agora, só mais uma pergunta sobre esse processo de participação sua no grupo. Quem inicia, os dois vão juntos, você e o Thales juntos, ou ele inicia e depois você aparece, ou você inicia, como é? Só para eu compreender melhor. Vamos juntos, né, Thales? Conta aí um pouquinho como que funciona, como é o dia a dia. Começa juntos. Na verdade, o que acontece? Semanalmente, agora que a gente está virtual, a gente envia o link da reunião. Na reunião, nós temos sempre 2 facilitadores, nunca a gente vai sozinho. Às vezes eu estou presente, mas às vezes a equipe também são 2 homens só. Essas reuniões são sempre um bate-bola, no qual a gente vai um complementando o outro e ouvindo os homens falam bastante durante a reunião, ninguém chega antes, né? E todo mundo é
é focal, é referência para os homens. Então, os homens têm alguma questão, vem depois, aparece depois, pergunta, tudo mais. Então, não tem um principal. Mas, geralmente, a gente se organiza também para conduzir mais. Então, hoje a gente tem um tema. Isa, toca esse tema e eu vou de apoio. Isso não fica aparente muito para as pessoas de fora, mas alguém preparou mais e o outro fica atento para também ajudar. Se perder em alguma coisa, faz a costura. Embora muitas vezes, né, Isa, só complementando o que você está falando, embora a gente tenha um tema, vai para paternidade, né, e começa, mas os caras têm demandas que surgem na semana, surgem pensamentos que acaba indo para outro lado. A gente percebe que isso está muito forte, beleza. Então, isso vamos por aí, né? Isso é uma coisa boa. Isso é bom. Isso é bom porque eles não ficam como sujeitos passivos, né? Eles vão construindo juntos o espaço. Não são aulinhas, né? Você fala, e como são, muitas vezes, jornalista entrevista a gente. E como são as aulas que vocês fazem, né? Não é aula, a gente está ensinando, é um processo vivencial, não é aula, né? Acho que costumo dizer, não é terapia, embora tenha um efeito terapêutico, tenha essa fala, essa catarse, a elaboração, tem efeitos terapêuticos, a ideia não dá nem para chamar de terapia em grupo, não dá. Então, é uma construção, isso que é bem vivido. Não são palestras, né? Não são palestras. A gente pode mostrar dados, para mostrar algum curto, algum filminho curto, alguma publicidade, para elucidar ali, né? Sempre pensado, sempre baseado em algo, mas de longe não são aulas, né? E a gente vai tentando tomar nota das reuniões. Antigamente, a gente gravava as reuniões por áudio para fins de pesquisa depois, mas a gente toma notas, um dos facilitadores toma notas, depois faz um relatório, circula com o resto da equipe para a gente também ter um acompanhamento da dinâmica ao longo dos meses. É um pouco assim que tem sido feito. Entendi, perfeito, maravilhoso. Então, resta sonhar que a gente consiga investimento público, transformar isso em política pública, e como você falou sobre a previsão da Lei Maria da Penha, as nossas petições, todas elas, a gente pede que o juízo coloque como uma das medidas protetivas, como uma das imposições do juízo, a frequência em grupos de reflexão sobre violência. O problema é justamente esse. Não adianta muito também o juiz determinar, porque não existe o aparelho. Aqui em Salvador, agora, tem um do município, um aparelho do município para trabalhar. Foi recém-inaugurado, né? Ainda não temos ainda muito... E onde ele está alocado, Isabel? Oi? Onde ele está alocado? Ele é diferente da gente que está numa ONG. Ele está em algum serviço, alguma coisa? Sim, no serviço público do município. Tá. Agora, recente, foi inaugurado, salvo engano, tem dias, não tem nem mês ainda. Nossa, sim, mas que boa notícia. Sim, mas exatamente, fiquei muito feliz porque isso já é uma outra perspectiva, e a gente espera e sonha que esses grupos se multipliquem. Mas, como você falou, é um único aparelho em um determinado bairro da cidade, está certo que, pelo menos num bairro mais periférico, é comum que a gente se afaste do problema, né? Mas ainda bem que esse aparelho vai ficar no local mais próximo dos locais onde mais tem problema, né? E não numa região central da cidade, que dificulta o deslocamento. Já vi algumas coisas positivas. Mas e que esses grupos se multipliquem para a gente ter isso mesmo como objetivo de, como você falou, fazer parte da rede de proteção à mulher, que esse trabalho de grupos reflexivos sejam encarados e vistos como um trabalho em rede para proteger as mulheres e, consequentemente, a comunidade, a sociedade. Isso vai ter reflexo, melhorar muita coisa, né? As famílias, os filhos, né? Com certeza, muitas coisas podem melhorar. Deixa eu só deixar à disposição do grupo aqui para saber se tem alguma pergunta, porque no chat não tem nada. Colegas, participantes, alguém quer fazer alguma pergunta, quer a palavra? Como o Clériston falou, surge uma determinada timidez aqui. Talvez até por conta da questão, né? Falar são professores, doutores, mestres, porque é até interessante isso. Quando eu participo de algum trabalho com os jovens estagiários de nível médio, por exemplo, que eles se sentem mais à vontade, sabem quem eu sou, que somos daqui,
tem muita participação, muita pergunta, abrem a câmera, conversam, e quando vem alguém de fora, parece que eles ficam mais tímidos, como parece que eu já tinha avisado. Mas eu tenho certeza que muito foi apreendido, muita coisa boa ficou para todos os participantes nessa tarde, e como o Clérison falou, né, essa aula fica gravada, e é comum que, posteriormente, a gente receba feedback positivo, porque a pessoa, no fim de semana, hoje é um dia de semana, quarta-feira, e todo mundo tem possibilidade de participar, mas, posteriormente, assistem a aula no canal da Defensoria e fazem um feedback positivo. E esse momento aqui realmente foi muito rico, de muito aprendizado. Vocês querem finalizar com alguma fala antes dos meus agradecimentos? Está terminando nosso tempo aqui. Olha lá. Eu só queria agradecer, gente. Eu queria agradecer muito o convite. Novamente reforço que aceito passagens de avião e convites novos em um futuro próximo. Adoraria. Inclusive, tenho família, mais no interior, mas também top para Salvador, não tem problema. Mas eu fico muito feliz com ter a oportunidade de ter essa interlocução com vocês. Foi muito bom te conhecer, Isabel. Espero que a gente tenha outros espaços de interlocução no futuro. Obrigada por nos ouvirem, darem essas 2 horas para a gente. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Também quero agradecer muito. Obrigado, Isabel, você contribuiu muito aqui com a nossa comissão também, com seus questionamentos. Obrigado a todos, todos por ter assistido, né? Ter disponibilizado de uma tarde para um tema tão, por um lado, né, um tema delicado, por um lado importantíssimo, né? Polêmico, pode ser polêmico também, mas ficamos muito felizes, né? Fico muito feliz quando somos convidados para esse tipo de conversa. Muito satisfatório. Bom, eu vou agradecer a vocês e já pedir a gentileza de encaminharem para nós esse material, que ficou muito bom. Com certeza vamos usar aqui nos nossos trabalhos diários com os estagiários e outros servidores que não tiveram oportunidade de participar desse bate-papo. Se vocês puderem disponibilizar, vai ser muito importante para nós. A gente envia para a Joyce, sim. Certo, obrigada. Bom, então vou agradecer a vocês pela disponibilidade, por estar de forma tão generosa conosco, né? Porque vocês estão aqui de uma forma muito bonita, a forma de vocês se expressarem, a gente vê que vocês sentem um prazer muito grande de estar falando sobre isso. E essa generosidade fica clara na fala de vocês. Não generosidade com relação a dinheiro ou outra coisa, mas é uma generosidade de pessoa, de espírito mesmo, que me deixa muito feliz. Transmite uma energia de generosidade muito boa. Agradecer à SDEP por esse espaço, porque na minha área de atuação, como o Clériston falou, como eu lido com o produto do que é essa masculinidade tóxica, que é a mulher que chega com uma lesão corporal, que chega com muitas reclamações, às vezes 1 ano, às vezes 10 anos de violência psicológica, violência moral que ela vem sofrendo, sem conseguir reagir, sem conseguir apoio, sem conseguir acesso a algo que possa minimizar esse sofrimento. Então, eu que lido diariamente com essa dor dessa mulher, muitas vezes me sinto também sozinha, me sinto também, será que esse é o único meio, o único caminho? E estar aqui, ouvir vocês, realmente me faz respirar e saber, não estamos sozinhos, tem muito mais gente boa, generosa, pensando em como melhorar, em como evoluir nesse processo. Agradecer a SDEP por essa oportunidade, por esse momento tão importante, na pessoa de Clériston, que tem feito um trabalho brilhante na Escola Superior de Defensoria Pública. Agradecer a Joyce e a Camila pelo apoio, vocês estão aí me ouvindo, eu sei. E a todos os presentes que ficaram aqui nessa quarta-feira à tarde, que disponibilizaram seu tempo para aprender um pouco. E, com certeza, são sementes que foram, que vão ser regadas e que vão dar frutos e vão multiplicar isso que aprenderam aqui hoje. Obrigada a todos. Clériston quer falar? Ele está presente ainda, Camila? Oi, doutora Joyce. Doutor Clériston precisou sair nesse instante que ele falou comigo e aí pediu para agradecer a participação de todos vocês. E, como a senhora já falou, também já agradeceu em nome da escola, a gente pode finalizar o nosso evento. Então, boa tarde a todos, todas. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, gente.